pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o exame de ordem. Meu nome é Roberta, nós vamos trabalhar a disciplina de Direito da Criança e do Adolescente. Rapidamente, para vocês entenderem como é que isso funciona na prova. Normalmente, o exame de ordem pede 2 questões de ECA. Normalmente são 2, né? Não vem mais, como vocês já sabem, escrito o nome da disciplina embaixo a questão, né? O que tem lá, muitas vezes, na sequência de direito empresarial, vem consumidor, depois vem a disciplina de ECA. Normalmente 2 perguntas dentro deste bloco. E o que costuma cair? De tudo do estatuto. Desde a parte principiológica até a parte processual, passando ali pelos conselhos, né? O conselho tutelar, conselho de direito da infância, por aí vai. Então a gente tem aí uma gama mesmo de matéria muito grande que costuma cair neste bloquinho de 2 perguntas. Mas não é só neste bloco ou neste ponto que cai a disciplina de ECA. Vocês vão reparar na prova que em constitucional pode ser que caia alguma questão voltada para o direito de infância. Pode ser que lá em direito civil, alguma pergunta de direito de família ou mesmo da questão contratual envolva o direito da criança. Pode ser, isso já aconteceu várias vezes também, que em penal ou em processo penal envolva alguma coisa dentro da disciplina de ECA. Então, o que vocês precisam prestar atenção em primeiro lugar? Toda a parte de ECA ela está difusa na prova inteira. Então, quando a questão envolve direito de infância, ou quando envolve uma criança, você vai precisar sempre lembrar um pouquinho das nossas aulas e ler a questão de direito civil, de direito constitucional, de direito penal, processual penal, à luz daquilo que nós vamos falar hoje. Outro ponto importante, embora seja apenas 2 questões ou 3 questões que envolvam a disciplina, pode fazer a diferença. Veja, ECA não é uma disciplina tão difícil assim, é relativamente tranquila de se aprender, ela é principiológica, a gente vai dar os fundamentos para vocês e vocês vão conseguir responder as questões, mas não negligencie a disciplina. Porque o que acontece? Normalmente você olha para isso e fala assim, puta, coisa chata, isso é coisa de corintiano, né? O cara que pratica ato infracional, essas coisas assim que a gente costuma achar que é ECA, e não é isso, não é difícil, não é impossível. Prova que envolve alimentos, já teve prova de segunda fase de civil que pediu posse da criança, enfim, envolve, não há como nós fugirmos disso, inclusive na segunda fase. Qualquer que seja a disciplina que você escolheu, exceto o tributário, óbvio, né? Se você for para tributário, provavelmente não vai caber uma questão de ECA, mas se for para empresarial, para civil, vai acabar envolvendo algum desses pontos, tá legal? Muito bom, a gente começa justamente com a proteção da criança e do adolescente na Constituição Federal. Põe na tela aí pra gente mostrar. Primeiro, eu já falei para vocês que a nossa disciplina, né, o nosso tema é multidisciplinar. Portanto, você vai encontrar em qualquer fase da prova, em qualquer parte da prova. Temos um fundamento constitucional, que eu vou mostrar para vocês já como é que isso funciona. A lei mais importante para nós é o ECA, que é a Lei 8.069 de 90, que foi alterada em 2009. Veja, faz tempo, ok, tranquilo, mas toma cuidado, porque a própria prova normalmente costuma citar essa lei 12.010 de 2009. Por quê? Porque ela alterou cerca de 1/3 do ECA.
Então, o ECA é a Lei 8.069 de 90, mas ela foi profundamente alterada pela 12.010 de 2009. Não se confunda na prova com isso. Temos também a Convenção sobre os Direitos da Criança. Essa Convenção sobre os Direitos da Criança, ela já foi pedida algumas vezes em direito internacional. Então, dentro de direito internacional, fizeram uma pergunta que abordava a Convenção sobre os Direitos da Criança. E temos também a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela trata do direito da criança em relação à educação. Nós vamos falar um pouquinho disso já já. Antes disso, dá uma olhadinha na Constituição, no artigo 6º, põe na tela pra gente. Artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais a educação, saúde, alimentação, moradia, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Veja lá, esse artigo 6º, ele traz os chamados direitos sociais. E esses direitos sociais, na realidade, eles se estendem, obviamente, à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto e ao idoso. Então, quando a gente fala do artigo 6º como uma proteção social de uma forma geral, a ideia aqui é colocar o direito da criança ou o direito que a criança tem ao lazer, à moradia, enfim, como um direito social também voltado para a infância.